desde o princípio, uma unidade familiar. Lembrem-se, no princípio, quando Deus criou o mundo, Moisés retratou dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vocês já me ouviram dizer isso no passado, mas eu gosto de repetir, eu vou repetir mais uma vez. No hebraico diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. A mesma coisa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu só quero destacar que quando disse assim, Bereshit bara Elohim, Elohim é o plural para Deus. Então Moisés está falando aqui de uma unidade, mais tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente entende isso perfeitamente quando no versículo 26 diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como em Eclesiastes, capítulo 12, verso 1, que diz assim, em hebraico: lembra-te dos teus criadores. Olha o plural. Uma família é uma unidade múltipla. Primeiro pai e mãe e depois os filhos. A multiplicidade aumenta, se desenvolve e se torna de fato múltipla com o nascimento dos filhos. E isso é bonito. Porque isso é bonito em função de quê? Imita o Pai, o Filho e o Espírito. A unidade, a divindade é reproduzida na família humana com as suas limitações naturalmente. E é no seio desta família que a gente se desenvolve de uma maneira harmônica, amando e ser amado. Família subsiste quando os seus integrantes se amam. Por isso a Bíblia diz que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Jesus é amor. Jesus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. O Espírito é amor. Então, quando pai e mãe se amam, existe uma harmonia maravilhosa que ninguém melhor do que uma mulher para falar alguma coisa sobre esta harmonia. Diga lá, Vitécia. Isso funciona também para a educação escolar. Eu sou professora. Claro. Então, não é obrigatório que o professor tenha uma relação amistosa com seu aluno, mas é uma coisa essencial na prática, porque o aluno vai aprender, gravar, internalizar aquele conhecimento também na medida em que ele sente uma empatia, um cuidado sincero com o seu professor. Imagine na sala de aula. Claro. E, pastor, pensando sobre esse tema da família e o quanto a família é importante na formação do caráter, a semelhança de Deus, eu fiquei lembrando de outras histórias da Bíblia. Então, você vê que Samuel, a mãe cuidou dele até ele desmamar, não é isso? Sim. E Samuel foi viver no templo, onde os filhos do sacerdote eram corruptos, e ele não se deixou corromper. Aquela educação, aquela aproximação que ele teve com Deus, orientado por sua mãe em casa, valeu para ele para o resto da vida. Claro. A mesma coisa foi com Moisés, a mesma coisa com José, que vai ser escravo no Egito, mas continua guardando aqueles ensinamentos de casa e aquela proximidade de Deus. Aquela menina escrava, que a gente não sabe o nome, que proporcionou a cura da lepra do comandante Naamã. Então, tudo isso é uma amostra de como a educação do lar é a mais importante de todas. E eu arriscaria dizer, pastor, que a gente passa o resto da vida ou sobrevivendo ao que não deu certo nos primeiros anos em casa, e ao mesmo tempo desfrutando daqueles ensinamentos que foram úteis. Marca a vida toda. Claro. Na família inicia o processo da educação. O processo da educação inicia na família. Agora, ela usou uma palavra aqui, um adjetivo, que eu quero enfatizar. Da obrigatoriedade. Não é obrigatório, mas ao mesmo tempo é.
Ao mesmo tempo é pelo simples fato de que não há saída. Por exemplo, nós todos aqui falamos português, mas falamos português por quê? Porque nascemos no Brasil, cuja língua oficial é a portuguesa. E a educação do português nos foi imposta desde que a gente nasceu. Ninguém escolhe a língua que vai falar quando criança, não. A língua é imposta. Os costumes são impostos, não são obrigatoriamente escolhidos ou superficialmente escolhidos. Educação é um processo imposto. Imposto. Ninguém vai herdar o céu se não tiver imposto dentro da sua mente, dentro do seu coração, formado um caráter à semelhança do Senhor. Ou é ou não é. Não existe opção, não existe escolha. Quando nós nos reunimos numa família, nós nos reunimos na família para a gente ser uma unidade familiar com o Senhor. Esse é o segredo. Se sair desta condição, vai fazer a escolha errada. Então, note, só existe uma escolha correta para fazer, é a permanência com o Senhor. E a gente vê isso na parte de domingo, na primeira família. Está falando aí na lição da primeira família. Nós fomos ensinados de que a estrutura familiar é que toma o lugar e que educa a criança, a comunidade, a sociedade, um país e o mundo. Deus trabalha com família. Então eu vou abrir e fechar um parênteses bem rapidinho aqui. Por isso que os comunistas tentam destruir a família. Quem são os comunistas? Os que não creem em Deus, são ateus. Então estão fazendo a obra do diabo, destrói a família, acaba com tudo e a gente tem domínio. Esse é o objetivo. Para o cristão, o objetivo é semelhante, mas não pela força, não pela negação, mas pela revelação do amor, da eternidade. O comunista não tem nada de eterno para oferecer. Ele só tem o terreno. O Senhor tem a eternidade para oferecer. Então, quando nós participamos de uma família e nós nos tornamos uma família cristã, nós temos um objetivo, de ajudar um ao outro, de fazer o outro feliz. Note, de fazer o outro feliz. Se eu não tenho Deus, a minha felicidade é puramente terrena. Ela é, olha, pequenininha, ela não é nada. Mas quando temos Deus no coração, eu procuro fazer o meu cônjuge feliz. E quando ele é feliz, eu sou feliz porque ele é feliz. Está dando para entender? A minha felicidade depende da felicidade do meu cônjuge. A minha felicidade depende da felicidade da minha família. Eu sou feliz porque a minha família é feliz. Ela responde ao meu cuidado paternal, ao meu cuidado conjugal, com outro cuidado conjugal, outro cuidado maternal. E aí, essa troca de felicidade, ou a felicidade é um caminho de mão dupla, vai e volta. Não existe felicidade só em si, a felicidade está dentro de você, é conversa fiada. A felicidade está no Senhor. Quando nós nos unimos num círculo familiar, nós nos tornamos felizes. E a família sempre foi, desde o passado mais remoto, atingida para que não houvesse essa felicidade. Note o texto de Gênesis 1, Gênesis 2, de Gênesis 3, 1 a 15, de 2 Coríntios 4, 16. O que é que a gente encontra aqui? O que é que a gente encontra nesses textos? Que a gente tem que aprender a amar, a temer a Deus, quando formos tentados. Quando a gente é tentado e a gente resiste à tentação, a gente se fortalece e fortalece o coração na permanência com o Senhor, porque a gente recebe as bênçãos, a gente vê as bênçãos. Olhe, na parte de domingo ainda, no livro Educação, página 20, tem um texto aqui na lição da Escola Sabatina. Pegue aí a sua lição e veja. Como é que está escrito aí? O sistema ou a forma de educação instituída no início do mundo foi um modelo para os homens, para a humanidade, através dos tempos. Através dos tempos. O que é que aconteceu no Jardim do Éden? Estudamos já desde a lição da semana passada, não foi? Deus orientando a família. Deus instruindo a família. Os encontros com Deus eram encontros instrutivos.
Deixe-me dizer um pouquinho mais, e já lhe dou a palavra, que eu sei que você tem coisa para dizer aí. Era um encontro adorativo, instrutivo. Enquanto adoravam, aprendiam. Enquanto adoravam, respondiam com gratidão ao amor de Deus extravasado na criação. Olha que coisa mais linda! Olha que coisa mais linda! A família, marido e mulher, sem filhos ainda, aprendendo de Deus. Note, Adão e Eva não foram criados crianças, como se diz aí uma tábula rasa. Não. Adão e Eva foram criados já adultos, com capacidades infinitas de aprender, mas com capacidade de tomar decisões. Já foram criados adultos. A terra foi criada adulta, produzindo. Deus não nos criou crianças, Deus nos criou adultos. Agora, a reprodução desses adultos viria em forma de crianças. E estes adultos que aprenderam aos pés do eterno professor, passariam as suas lições para quem, professora? Então, esses adultos eram o que dos filhos? Somente pais? O que? Professores. Aí, vai lá, comente isso aí. Comente. Quando o pastor diz, né, que um pai ele deve impor, eu entendo esse impor que o pastor fala, porque eu escuto muitas pessoas dizerem assim: não, meu filho vai ser o que ele quiser, deixa o meu filho livre. E muitas vezes deixa livre mesmo, porque por conta da correria do dia a dia, muitas vezes pais deixam os seus filhos dormindo numa escola de tempo integral e buscam seu filho já jantado, tomado banho e quase dormindo de novo nessa escola. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, até porque as demandas, as correrias, a gente não está aqui para julgar nenhum pai. Mas é importante perceber o que o pastor colocou e o que a Bíblia coloca. A família é aquela que vai estar orientando essa criança. Uma vez eu ouvi uma ilustração, pastor, em que o pai dizia isso, né? Não, meu filho vai ser o que ele quiser. E aí o interlocutor dizia: tudo bem, está vendo aquele pedaço de jardim ali? Aquele pedaço de jardim eu também deixei para ser o que ele quisesse. Vá ver lá como é que ele está. Cheio de ervas daninhas. Então, você tem que cultivar, você tem que cuidar, você tem que orientar de perto. Como nós já vimos no estudo da semana passada, quando a gente observa esse primeiro casal, a gente percebe que eles criavam os seus filhos em contato com a natureza, que assim como Deus os orientou, eles provavelmente orientavam o filho também a ter responsabilidades, não é? Não ficar só numa situação passiva, não, tinham responsabilidade. A gente vê que Abel era pastor, Caim era agricultor. Então, a natureza era uma escola, o contato com os pais, falando sobre o pecado, sobre a história que tinha acontecido e sobre a esperança da redenção, a responsabilidade, o relacionamento estreito entre os pais e os filhos, tudo isso é perfeito. Agora, desde a primeira família, a gente tem a clara percepção que vai chegar uma hora em que o filho vai ter o livre-arbítrio. Se Deus deu o livre-arbítrio para a gente, esses nossos filhos também vão desfrutar desse livre-arbítrio em algum momento. E, infelizmente, nesse primeiro casal, a gente vê que o filho Caim não fez as melhores escolhas. Mas isso tem a ver com o livre-arbítrio. Mas no cuidado com o filho, a gente deve cultivar as melhores atitudes, essa aproximação com o Senhor.
Eu queria só pontuar uma pergunta que tem aqui no final da lição de domingo. Diz assim: seja qual for a sua situação em seu lar, quais escolhas você pode fazer para que ele seja um ambiente em que a verdade, quer dizer, Deus, Jesus, a verdade, seja ensinada e seja vivida? Então, eu vou pedir que nossos amigos, nossos irmãos que estão assistindo pela internet, comentem no chat, né? Independente da situação que a gente vive, que nós não vivemos num mundo perfeito, o que a gente poderia fazer para que no nosso lar a verdade, a gente sabe que a verdade e o caminho são Deus, Jesus, possa ser ensinada e vivida? Claro, claro. Isso é fundamental. Agora, não nos esqueçamos de que mesmo após o pecado, quando os filhos nasceram, Caim fez a escolha, mas ele fez a escolha porque ele quis fazer, porque ele foi educado tanto quanto Abel, e a prova disto é que Abel permaneceu no caminho. Caim preferiu fazer a sua outra escolha, mas cabe aos pais orientar os filhos naquilo que devem fazer. Cabe aos pais orientar. Eu tentei orientar meu filho para que ele fosse pastor. Um dia minha mulher me chamou no canto e disse: que história é essa? Eu disse: eu estou dando uma orientação como pai. Se ele não quiser, ele vai escolher o caminho dele, mas eu acho que ele pode ser um pastor. Quando foi chegando o momento, eu fui tentando trabalhar com ele, mas ele não quis. Ele fez a escolha dele, ele preferiu ser advogado. É o direito que ele tinha. Mas eu não me omiti de orientá-lo, mas não arredei um pé na instrução do caminho do Senhor. Isto não. Isto não. E às vezes hoje, há momentos em que ele chega assim perto de mim e vem me agradecer aquilo que a gente ensinou. Ontem eu estava conversando com minha mulher sobre isto. Nós lemos muitas vezes com eles as belas histórias da Bíblia, naquela linguagem mais para infantil, de criança e tal, mas eles aprendiam, e a gente recebeu alguns elogios de pessoas, de professores aqui da escola sabatina, porque eles conheciam o texto bíblico através do estudo. Os pais têm que ensinar. Note, na parte introdutória da lição diz assim: desde o princípio, os fiéis de Israel tinham muito cuidado na educação dos jovens. Os fiéis de Israel tinham muito cuidado na educação dos jovens. E os salmos foram escritos por quê? Qual é o primeiro salmo que a gente encontra na Bíblia? Olha a minha pergunta. Qual é o primeiro salmo que a gente encontra na Bíblia? Lembram-se? Não é o Salmo 1, não. É o cântico de Miriam e de Moisés, lá depois do livramento do Mar Vermelho. Aquele é o primeiro cântico. Miriam cantou, a congregação inteira cantou com ela, cântico de livramento. E ali eles começaram a entender de uma maneira mais profunda que aquilo ficou musicado no seu coração, o poder, a graça, a misericórdia e a salvação do Senhor. Isto a gente tem que transmitir a cada um dos nossos filhos. A educação cristã é um compromisso de educar famílias e membros na doutrina, na adoração, na instrução, no seguir, no evangelismo e no serviço. O lar é onde o seu ministério da família cresce e se agiganta, aceitando, confiando e esperando a promessa de Deus, ou se quiser, até as promessas de Deus, que a promessa maior de Deus é da salvação, não é isto? Jesus veio para isto. Agora, há outras promessas, eu não diria pequenas, mas há outras promessas que vêm ao redor disto aí, que nos dá alegria. Por exemplo, comer do fruto da árvore da vida. Você sabe, uma das coisas que me dá prazer na igreja é quando eu participo da ceia. Quando eu estou participando da ceia, que eu pego o cálice para tomar, eu me lembro das palavras de Jesus: digo-vos que não beberei do suco da vide até que se cumpra no reino dos céus. Isso quer dizer que no reino dos céus vai ter uva. Se no reino dos céus vai ter uva, vai ter suco de uva, e eu sou fã do suco de uva. Vou beber suco de uva lá. Essa é uma promessa, e isso me alegra. Eu vou tomar suco de uva lá. Quem vai fazer eu não sei, talvez eu mesmo, minha mulher, sei lá quem vai fazer, mas eu vou tomar. Essa é uma promessa. Andar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém, eu vou, e isto eu procuro passar para os meus filhos. Na minha família eu tenho que passar isso. E foi isso que Jesus aprendeu. Ele aprendeu no colo de Maria a ler, aprendeu no colo de Maria a ler,
e a amar a Deus. A despeito das limitações humanas, Maria foi a primeira professora do Senhor. Onde estava Maria? No lar. A família era José, Maria e Jesus. E os filhos de José, que não vêm ao caso aqui agora. Muitos do tempo que Jesus viveu, entre o seu nascimento até os 12 anos, a Bíblia nada fala. A Bíblia apresenta Jesus nascendo, a Bíblia apresenta Jesus sendo levado para o Egito, a Bíblia apresenta Jesus vindo do Egito, e depois vem apresentar Jesus entrando no templo e maravilhando todo mundo aos 12 anos de idade. Aos 12 anos, a gente diria hoje, Jesus já era precoce. Mas precoce por quê? Porque o pai e a mãe ensinou a amar a Deus. E aí a gente entende quando a gente lembra do anjo anunciando a Maria. Note que diferença bonita e linda aqui. O anjo chega primeiro e anuncia a Zacarias. Zacarias não acredita muito e o anjo diz: você vai ficar mudo até que a criança nasça, mas o nome vai ser João. Zacarias era o sacerdote, era o pastor. Aí o anjo vai anunciar a Maria 6 meses depois que ela vai ficar grávida. E a Maria só pergunta: como é que eu vou ficar grávida se eu não sou casada? O Espírito do Senhor te cobrirá com a sua sombra. Aí Maria diz assim: cumpra-se em mim a vontade do Senhor, cumpra-se em mim a palavra do Senhor. José, que era o marido que ainda não tinha recebido, mas já era o marido, viu Maria grávida e discretamente quis sair, né? Não queria trazer vergonha para Maria, porque ele era justo, a Bíblia diz que ele era justo. E quando ele tomou a decisão de separar de Maria, o anjo veio e disse: não faça não, porque aquilo que nela está é gerado pelo Espírito Santo. Em outras palavras, José, você está casado com uma mulher digna. Maria, você está casada com um homem digno. Deus se apresentou a José e a Maria como pessoas dignas, dignificou a sua vida, lhes confiou não apenas o nascimento, mas a educação dos filhos. Aquela unidade familiar deveria ser tão importante que marcaria a história do mundo e seria um exemplo para as famílias da igreja adventista do sétimo dia, sobretudo hoje. Deixa eu colocar o sobretudo diferente. Deveria ser, sobretudo, um exemplo para todas as famílias da terra, inclusive as adventistas do sétimo dia. Assim fica melhor. Exemplo. E o que é que Maria e José fizeram com Jesus? José ensinou a arte, é assim que se falava antes, né? O ofício, o trabalho, carpinteiro, e Maria ensinou as letras. Opa, olha que unidade bonita, é coisa mais linda. E ensinou tanto que quando foi ao templo pela primeira vez, que ele viu aquilo tudo, e ele entendeu que aquilo tudo dizia respeito a ele, porque ele tinha já estudado com Maria acerca da vinda do Messias, de que ele era o Messias, ele se embeveceu e ficou ali. E os pais, eu não sei como, se esqueceram do garoto, pensando que ele vinha com os amigos por ali e tal, mas Jesus ficou no templo. E enquanto ficou no templo, ele maravilhou todos com a sua sabedoria, e de uma maneira muito bonita, Jesus trabalhou com os sacerdotes e os rabis. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui. Deixa eu contar um segredinho aqui, tá? No meu primeiro ano teológico, a gente tinha que fazer o melhor. No primeiro ano teológico, no IAE, a gente tinha que fazer não era uma tese, uma monografia sobre um assunto qualquer. E eu escolhi falar sobre os ensinos de Jesus. E eu comecei no primeiro capítulo o ensino de Jesus como quando criança. O ensino de Jesus quando criança. Eu posso fazer uma propagandazinha aqui? Tirei 9,5 na monografia. Não tirei 10 porque a datilógrafa cometeu alguns erros e o professor não perdoou. E no final ele me perguntou assim: foi você que fez? E eu olhei para ele e disse:
E quem deveria fazer? Eu disse, eu não sei. Fazia muito tempo que eu não lia uma monografia tão bem feita. Mas Deus me abençoou tanto que eu entendi já naquele tempo, 1968, que a infância de Jesus, ou melhor, que a parte adulta de Jesus, a maturidade de Jesus foi fundamentada na sua infância, dentro do lar. E no preparo daquele trabalho, eu também entendi e descobri que a infância de Jesus se deveu muito tempo aprendendo, como eu disse anteriormente, a ler nos joelhos de Maria, mas através do exemplo do seu pai e da sua mãe, de fidelidade e de cultuar ao Senhor. Na sua infância, Jesus tomava muito tempo para orar. Desejar todas as nações diz que antes do sol nascer, ele já estava a postos em comunhão com o Pai. E enquanto estava trabalhando, estava em comunhão com o Pai. E quando alguns não compreendiam que ele não cedia nos princípios que ele tinha aprendido junto com Maria na palavra de Deus, nos pergaminhos, e que alguém se aborrecia com ele, incomodava e procurava briga, ele começava a cantar os hinos dos salmos. E de repente as pessoas começavam também a cantar com ele e o espírito de confusão se dissipava. Um dia em casa, meu filho, que tem uma natureza assim mais, criou encrenca com a minha filha. E a Tita olhou assim para ele e disse, ô Nilton, não faz assim não, não faz o quê? Você sabe o que é que ela respondeu? Começou a cantar, oh, que esperança. E Nilton parou. Acabou a encrenca ali. Ele terminou cantando junto. E nós cantamos juntos com ele. Ninguém, nem minha mulher, nem eu, precisamos dizer coisa alguma. Ela começou a cantar e ele cantou junto. E eu fiquei me lembrando do Senhor. A família que se preocupa fielmente em educar seus filhos ao Senhor, imita a família de José e de Maria. Os nossos filhos passam a imitar o Senhor. E quando eles passam a imitar o Senhor, eles o fazem de tal maneira que exaltam o nome de Deus. Tudo isto ocorre num ambiente em que há uma palavra interessante que é da parte de terça-feira. Comente aí. Tudo isso, como o pastor Aliomar disse, tem a ver com comunicação, não é? Com certeza, Maria e José colocavam em prática o que está lá em Deuteronômio, né? Nas palavras de Moisés. Ensina vossos filhos, falando com eles, assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Então, é o dia a dia, como o pastor Aliomar colocou, Jesus ali aprendendo com a mãe algumas coisas, aprendendo com o pai no trabalho outras coisas. Hoje, infelizmente, nós temos crianças que quando você coloca essas crianças junto com os pais, não tem nada em comum, eles não têm convivência. O tempo em que pais e filhos estão realmente próximos, que poderia ser um tempo de convivência fora do horário de trabalho, do horário de escola, se coloca uma TV, um celular. Um dia desses eu estava num almoço assim de domingo, né, num restaurante, e aí tinha uma mesa com algumas crianças. Então, o que os pais fizeram? Enquanto eles batiam papo aqui, né, tinham 2 casais, colocaram um celular para cada criança, para que ela comesse olhando o celular. Então, hoje, infelizmente, às vezes você encontra pais e filhos que não têm semelhanças, porque você não colocou no colo e contou as suas histórias de quando você era criança. Você não colocou no colo e contou como Jesus lhe salvou, como um milagre que aconteceu, a coisa mais simples que seja. Mas é preciso que se tenha conhecimento da história, da trajetória desses pais, seja a trajetória em relação ao trabalho, à convivência, mas a sua trajetória de
crescimento no seu relacionamento com Deus. Então, daí vem a questão da comunicação. É preciso que no lar tenha comunicação. Essa comunicação é uma coisa assim bem ampla. Essa comunicação tem a ver com um bom relacionamento, tem a ver com compreensão. E aí eu lembro de um verso que me toca muito, que é quando Colossenses 3:21 diz: Pai, não irriteis vossos filhos, sem maldade, sem ter esse propósito. Às vezes os pais atuam de tal forma. Quando eu falo pais, eu estou falando pais e mães. Estou me incluindo também. Sentido genérico, claro, claro. Às vezes... Não precisa dizer pai e mãe. A gente hoje está falando um português mal falado, uma língua mal falada, porque as pessoas não sabem entender o que é genérico, né? Ou o que é antropológico. Então fica repetindo, como repete erradamente. Deus, ele quis dizer isso. Jesus, ele fez assim. Vitécia, ela está falando. Não precisa usar o pronome, porque o sujeito da frase é ela. É Vitécia, não é ela. E a gente vai falando errado e vai terminando complicando as coisas, né? E vai comunicando errado também. E a gente aprende a comunicação errada. Vamos lá, Vitécia, bora lá. Deixa eu só... então, é um conceito de comunicação muito amplo, porque tem a ver com compreensão, tem a ver com paciência, tem a ver com esperar no Senhor, o filho assistir, o pai esperar no Senhor, seja uma confusão de trânsito, seja um problema com o vizinho, tudo aquilo ali é comunicação. Na forma que você está lidando com o filho também, você não pode ser só amor, e não ter o momento também de uma instrução, de uma orientação, de uma disciplina. Ou até de puxar uma orelha. De puxar uma orelha. Que não se gosta muito de falar isso, mas, como diz o ditado do Tabaréu, pé de galinha não mata pinto, não. E eu achei super interessante isso que o pastor está colocando, porque eu acho que tem a ver com o que está em Provérbios, em Provérbios 27:17, que diz assim: o ferro com ferro se afia. E a mesma coisa deve se colocar nas relações humanas, quer dizer, uma pessoa com outra pessoa, às vezes é necessário que tenha um atrito, um ajuste, uma orientação, não é? Não é só deixa ele fazer, não, o pai e a mãe estão ali para dar essa orientação, né? O pecado criou esse atrito. Sim. Que sem a interferência divina, ele seria um atrito perverso. A interferência divina torna esse atrito positivo. Torna esse atrito positivo. Com a interferência divina, a gente aprende outras coisas. Por exemplo, voltando a Jesus aqui. Eu disse que está na Bíblia, e está no Espírito de Profecia, e a gente tem um privilégio de ter o Espírito de Profecia, é que Jesus aprendeu da mãe. Em lugar algum, diz que Jesus frequentou a escola dos rabis. E eles disseram, como este sabe as letras, não as tendo aprendido, porque ele não frequentou as escolas dos rabis. Se ele frequentasse, teria aprendido e formado um caráter mais complicado. A semelhança do deles. Agora, olha que lição bonita para nós. Deus orientou esta igreja, da qual você faz parte, você que está me ouvindo aqui e você que está me ouvindo em casa. Deus orientou esta igreja a ter escolas. Olha o lugar onde a gente deve colocar nossos filhos. Ah, mas nossos professores podem ser imperfeitos, porque ela é imperfeita. Eu sou imperfeito. Mas somos melhores do que os outros imperfeitos. Desculpe, talvez a dureza com que eu esteja falando. Os que têm o temor de Deus são diferentes do que os que não têm. O ensino é diferente. Então temos a responsabilidade de educar nossos filhos nos caminhos do Senhor. E uma das maneiras é colocar os nossos filhos na escola cristã. Vou dizer mais forte ainda, na escola adventista do sétimo dia. Não serve qualquer escola cristã.
Não serve qualquer escola cristã. É adventista do sétimo dia. Foi criada para isto. Jesus não aprendeu a instrução que ele teve nas escolas dos rabis, nas sinagogas. As palavras que ele mesmo falou a Moisés, ele as aprendeu nos joelhos da sua mãe. Ele não necessitava de educação para obter, não necessitava de educação tirada daquelas fontes, porque Deus era o seu instrutor através de Maria, Cada pai cristão recebe de Deus, às vezes sem perceber, na maioria das vezes sem perceber, a instrução necessária para educar os filhos no caminho do Senhor. Tessio, bora adiantar um pouquinho aqui? Vamos lá para quarta-feira, o papel dos pais, vamos lá. Comente aí o papel dos pais, mais uma vez. Naquela visão assim de professora, mas também de mãe. Você vê em todos esses versos que nós lemos durante essa semana, o quanto é importante essa paciência, essa cortesia, essa coerência entre o que você fala e o que o seu filho vê você fazer. E isso é extremamente importante, porque a família é a base da igreja, da escola, da sociedade. Então, se é uma família em que a criança experimenta os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, humor, bom temperamento, já estou acrescentando outros, né, que o guia coloca, Claro. Você vai ter dali uma melhor escola, uma melhor sociedade, uma igreja também melhor. Então, o papel da família é extremamente importante. Claro. Não podemos esquecer, e não tem nada a ver com o que se diz aí fora. O que se diz aí fora é um aprendizado satânico, em que o pai não tem que ser esse pai, ele tem que ser sim. O pai é o cabeça da família. A família é o berçário da escola, da igreja e da sociedade. A família. O que o diabo quer, eu vou repetir, é destruir a célula familiar. Destruiu a família social, vai automaticamente atingir a família da igreja, na sua grande parte. Haverá famílias na igreja que jamais aceitarão este tipo de doutrina que tentou até ser imposta entre nós há pouco tempo. Mas não se esqueçam. Se o pai é fraco, irresponsável e incompetente, então a família, a igreja, a escola e a sociedade vai sofrer as suas consequências. Os pais devem procurar e demonstrar o fruto do Espírito, como ela falou aqui. E as mães? As mães desenvolvem o papel mais importante na sociedade. Aquele velho ditado, ou pensamento muito bonito, a mão que embala o berço é a mão que embala o mundo. A mão que embala o berço é a mão que embala o mundo. Elas têm uma influência tremenda no caráter dos filhos, porque passa mais tempo. Passa mais tempo, não, Téssia? Será que a mãe passa mais tempo hoje? Não sei. A gente vive procurando ganhar dinheiro, cada vez mais. Eu vou dizer para vocês algo aqui. O diabo inventou essas coisas todas, esse consumismo todo, esse modismo todo, essa negação toda, para envolver a mãe, a fim de que a mãe saia do seu trabalho principal e vá para um trabalho secundário. Qual é? Trabalhar para ganhar dinheiro. O pai deixou de ser o provedor principal, porque as necessidades foram apresentadas à sociedade e a sociedade simplesmente aceitou aquela necessidade que não é tão necessidade. E para alcançar aquilo, a mulher saiu do seu lar e foi trabalhar. E confiou a educação dos seus filhos a uma creche. Aí atrapalhou tudo, aí perdeu tudo. A creche vai ensinar o valor aprendido dos pés de uma mãe cristã? Jamais. Não conheço uma. Nunca soube de uma. A função da mãe é educar seus filhos. Se você quer, mãe, ter uma carreira profissional abundante, crie seus filhos primeiro. Há tempo para tudo debaixo do céu. Há irmãs na igreja que têm sacrificado a sua maternidade por causa da sua carreira. E mais tarde,
Quando querem os filhos, já não tem mais. Enferrujou, a fábrica enferrujou, está tudo enferrujado, não tem como mais ter uma criança. Passou o tempo. Se quiser uma gravidez de risco, que não vale a pena correr. Não vale a pena correr. Então, o papel da mãe é de vital importância. Cada mãe que está aqui presente, cada mãe que está em casa, por favor, me ouça, porque o que eu estou dizendo vem da palavra de Deus, vem do Espírito de profecia. Tome tempo para pegar seus filhos no colo. Tome tempo para dizer a seus filhos, eu amo você, porque senão o traficante vai dizer lá fora. Tome tempo para ensinar seus filhos a amar o Senhor, porque o diabo vem e diz, Deus não existe. Ela falou algo aqui, enquanto ela estava falando, eu fiquei tentado a dizer, mas não disse, deixe-me dizer agora. Os comunistas no passado, na União Soviética, trabalhavam com os cristãos da seguinte maneira, na escola. Vamos ter uma leira aqui, sabe o que é leira, né? Um terrenozinho apropriado para produzir alguma coisa. E eles tinham uma leira, e disse, bom, essa leira aqui nós vamos colocar a terra, adubar tudo direitinho, e essa é de Deus. Vamos ver o que é que vai nascer daí. Agora, essa aqui é nossa, nós vamos cuidar dela. Então, cuidava, tirava tudo, erva daninha, colocava adubo, fazia tudo aquilo. Depois de algum tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, dizia, quem é capaz de perceber a diferença? E a criança levantava a mão e dizia, a nossa leira é muito melhor do que a de Deus. Ia inculcando na mente da criança a ideia da ausência de Deus. Deus não cuida de nada. O presidente da União Soviética, hoje, é fruto de uma educação dessa. Aquele lá, Putin, é fruto de uma educação dessa. Mas os filhos de Deus, como o pastor Kolakov, que passou, por causa disto, 8 anos na Sibéria, deixado lá no Gulag para morrer de fome e de frio, sobreviveu para ensinar a verdade. Um irmão nosso. 8 anos na Sibéria para morrer de fome e de frio. Deus o sustentou lá, para ensinar que nós devemos crer em Deus. E como pais, ensinar nossos filhos no caminho do Senhor. A parte de quinta-feira fala do esquecimento. O tempo foi embora, mas dá para comentar aí. Diga aí alguma coisa, vai. Eu vou só pontuar que a gente tem que estar colocando o nosso lar o tempo todo nas mãos de Deus e perceber que o inimigo, ele pode não só deixar um pai com seu lar ao léu, como nós colocamos, mas o outro lado também é ser tirano. Então, ser tirano dentro do lar, irritar os seus filhos, é tão maléfico quanto também deixá-los ao léu. A gente deve estar buscando a sabedoria de Deus o tempo todo. E dentro dessa sabedoria, a orientação para nós pais e para os nossos filhos é a mesma orientação que era dada para o povo de Israel. Não esqueça do seu Deus. Lembre de como desde o passado Ele tem lhe sustentado. Lembre dos pequenos milagres. Lembre do milagre que é acordar cada dia. E fazer com que os nossos filhos lembrem essa história da família e essa história de relacionamento com Deus e sejam agradecidos o tempo todo a Deus. Claro. Deixe-me ir terminando dizendo algo aqui que está na lição, na parte de quinta-feira. De muita maneira, o livro de Deuteronômio foi a última vontade e o testemunho de Moisés. E embora escrito milhares de anos atrás, numa cultura e numa situação de vida radicalmente diferente de qualquer coisa que nós conhecemos hoje, os princípios que estão lá são perfeitamente aplicáveis hoje. São perfeitamente aplicáveis hoje. Meus irmãos, na parte de baixo de terça-feira, no 1, 2, 3, no terceiro parágrafo, diz assim: a primeira professora da criança é a mãe. A primeira professora da criança é a mãe. O primeiro rosto que um recém-nascido vê é o da mãe. E a criança reconhece a mãe, não pela vista, mas reconhece pelo cheiro, reconhece pelo calor, pela maneira como pega, como abraça. Vocês já, como eu sou tabaréu, nascido num lugar tão atrasado que a lua não passa, eu observei muitas vezes que lá na fazenda, quando uma vaca dava cria, a primeira coisa que o bezerrinho fazia, depois de se firmar nas pernas, era correr. Para onde? Para a teta da mãe.
Assim era com a vaca, era com a égua, era com a jumenta, com todos os animais mamários. Nós também somos assim, mamários. Mas quando o nosso filho nasce, onde a gente deixar, ele fica e morre de fome e de sede ali. Ele não sabe correr em busca da comida. Deus criou desta maneira para que a mamãe pegue o seu filho e o traga ao peito para amamentar. E enquanto ele amamenta, ele aprende a conhecer, enquanto ela amamenta, ele aprende a conhecer pelo cheiro, ele aprende a conhecer o pulsar do coração e sabe quando ela está nervosa ou não, e o leite sai com gosto diferente, quando ela está calma, quando ela está confiante. E aí ele balbucia, quando ele passa a mãozinha assim, ó, ele está conhecendo a mãe, e reconhece a mãe, e cria este vínculo de permanência com a mãe. Por isso que os filhos são mais apegados à mãe do que o pai. Você pode xingar o pai do jeito que for, mas se você xingar a mãe é diferente. Já perceberam isso? Entre os mundanos é assim, nós que não xingamos ninguém, a gente sabe pela experiência dos outros, né? Mas a primeira professora é a mãe. Nas mãos dela está em grande parte a educação da criança durante o período de seu maior e mais rápido desenvolvimento. Livro Educação, página 275. Olha que pérola Deus nos deu através da irmã White. Olha que pérola. Esta unidade familiar, formada por um pai e uma mãe cristãos, tem, como diz a Bíblia e como diz a irmã White, um eterno peso de glória. Meu irmão, minha irmã amada, já passaram 4 minutos e 30 segundos e eu preciso terminar. Olhe, pense nisto que está na sua lição, no que você ouviu aqui, no que uma pedagoga acabou de falar aqui. Pense nessas coisas todas. E se você é mãe e pai de criança pequena, confie os seus cuidados, confie os cuidados desta criança, desse seu filho, apenas ao Senhor e a você depois dele. Cuide dele com amor, como se isto fosse a última coisa que você fosse fazer na vida, para que quando crescer, ainda que a semelhança de Caim escolha errado, você possa dizer ao Senhor: Senhor, o Senhor sabe que eu fiz tudo o que podia, e o Senhor vai dizer: eu sei, você tem o seu lugar no reino eterno. Você foi fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Natécia, eu comecei, você termina. Oremos. Santo, santo e eterno Pai, te pedimos, Senhor, perdão pelas nossas faltas. Amém. E pedimos que o Senhor cuide dos nossos lares. Amém. Abençoa, Senhor, amém, essas famílias, as que estão representadas pelos irmãos aqui presentes, as que estão representadas pelos irmãos e amigos que nos assistem. Amém. Que o Senhor, com sua mão poderosa, nos dê sabedoria e não nos permita esquecer do teu grande amor por nós. Amém. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos, vinde a Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Oi, crianças, tudo bem? Hoje vamos ouvir mais uma bela história da Bíblia. Um dia, Jesus estava caminhando com os seus discípulos, mas então eles começaram a fazer uma coisa muito feia. Eles começaram a discutir para ver quem seria o melhor no céu, pois que eles achavam que Jesus estabeleceria um reino aqui na terra e teria súditos, mas eles não entendiam que na verdade Jesus veio para salvar todos nós, não dos romanos como eles acreditavam, mas do pecado. Então, Jesus chamou uma criancinha, a Bíblia não diz o nome dela, mas diz que Jesus falou assim: nunca faça
nunca façam uma criança pecar. Quem fizer isso, seria melhor ter uma grande pedra amarrada ao pescoço e ser lançado no fundo do mar. Não queiram mal a qualquer criança. O anjo delas visita a Deus no céu. Deus não quer que nenhuma criança pereça. Por que será que Jesus disse isso? Geralmente, as crianças são bondosas, emprestam os seus brinquedos. Elas não fazem assim, ficam brigando, batendo uma na outra geralmente. Geralmente as crianças não têm muito pecado, não guardam rancor. Por isso que Jesus comparou uma criança. Então, um dia, Jesus estava com os discípulos ensinando as pessoas. Então, algumas mães apareceram querendo levar suas criancinhas para ver Jesus. Mas os discípulos chegaram e falaram: não, afastem-se, o mestre está muito cansado, ele tem mais o que fazer do que abençoar crianças. As mães saíram muito tristes, mas depois, logo que elas estavam se virando para sair, ouviram outra voz, como a voz dos discípulos, brava, zangada, mas a voz de Jesus. Jesus tinha uma voz muito dócil e estava falando com elas. Ele falou: não, deixem as crianças irem a mim, porque delas é o reino do céu. E então as crianças foram correndo para ver Jesus. E Jesus pegou elas no colo, contou historinhas, brincou com elas. Imagine como elas devem ter ficado felizes. Hoje seria mais ou menos assim. Jesus está preparando um lugar para nós no céu. Ele quer que todos nós vamos morar lá. Mas infelizmente muitas pessoas não acreditam que tem um céu muito legal e não querem acreditar em Jesus. Mas nós temos somente que esperar e crer que Jesus um dia vai voltar nas nuvens e nos levar para o céu. Vamos ler nosso versinho? O nosso verso de hoje está no Salmo 94, no versículo 12, que diz assim: como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Aqui nesse versinho, quer dizer que o homem a quem Deus corrige e disciplina, ou seja, fala o que é errado e o que é certo, essa pessoa é feliz. Ou seja, nós não precisamos ter medo de ser corrigidos. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada por esta história. Por favor, me dê um bom dia e guarda todas as crianças do mundo inteiro. E faz com que elas saibam que tu és o verdadeiro Deus. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Até a próxima. Sou pequenos, vinde a Jesus, vinde a Jesus. Os pequenos é o reino dos céus. Os pequenos é o reino dos céus. Dos pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus. Bom dia, igreja. Feliz sábado.
Amém. Quero convidar a todos para ficarem em pé para fazermos uma oração ao nosso Deus. Nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor pelas bênçãos que nos tem dado. Pedimos uma bênção especial agora sobre o culto desta manhã. Agradecemos pela escola sabatina e pedimos que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, feliz sábado. Sou grata a Deus por mais um culto aqui na Casa de Oração do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, não só que estão aqui presencial, mas os que estão nos assistindo pela internet. E nesse momento, a nossa aventureira Karina irá anunciar, o sorteio. Bom dia, feliz sábado. Crianças, a hashtag de hoje é #Eis-me aqui ouvindo. E aí vocês podem lançar no chat até o momento que Mical começar a pregar. Bom dia. Deixa eu botar. Te vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, 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 oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Oh,
vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, oh, eis-me aqui, oh, Jesus. Eis-me aqui. Nesta manhã eu quero felicitar a todos os aniversariantes deste dia. Que Deus o abençoe, que Deus dê muitos anos de vida. Quantas pessoas que neste ano não conseguiram completar mais um ano por causa dessa pandemia? Então, completar mais um ano de vida é um agradecimento muito grande que cada um de nós devemos fazer ao nosso Deus. Também temos alguns pedidos de oração. Eu quero focar aqui um especial, a irmã Eunice. Lembrei o nome? A irmã Eunice, mãe da nossa irmã Kátia. Ela está passando por um tratamento médico, uma cirurgia, e ela tem algumas complicações. Então vamos orar durante essa semana para a irmã Eunice, para que ela tenha uma cirurgia restauradora. E eu quero aqui agradecer em especial, a igreja orou, a igreja fez uma vigília pela Julinha. E eu vejo o pastor aqui, é sinal de que a Julinha está bem. Então, muito obrigado ao nosso Deus, por apesar de não merecemos, Deus ouve as nossas orações. E Julinha, já está aqui, pastor? Já está aqui em Salvador. Então, que Deus seja louvado pela recuperação de Julinha, e que esse mesmo louvor a gente venha dar também à irmã Eunice. Quero convidar a todos para colocar-se de joelho, para nós fazermos uma oração intercessora, para que Deus possa nos abençoar. Nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado pela cirurgia, recuperação da Júlia, esposa do pastor, que nós chamamos carinhosamente de Julinha. O Senhor esteve ali com a equipe médica, o Senhor esteve no controle de tudo, e nós agradecemos ao Senhor por isto. Agradecemos que não só a Julinha, mas outras pessoas também que nós oramos aqui. O Senhor atendeu as nossas orações, o Senhor ouviu nossas orações, e por amor ao Teu nome, o Senhor fez o melhor. Pedimos agora também pela irmã Eunice, mãe da nossa irmã Kátia. Ela tem complicações de diabetes, outras complicações de saúde, vai passar por uma cirurgia.
O Senhor sabe quanto é difícil essa pessoa passar por uma cirurgia, mas confiamos no Senhor. Confiamos que o Senhor fará o melhor. E tudo que o Senhor fizer é para o nosso engrandecimento e a nossa salvação. Pedimos isso, nosso Deus, agradecemos. Não porque nós merecemos. Quem somos nós para pedir alguma coisa ao Senhor? Somos cheios de pecados. Mas confiamos que o Senhor nos ama. E por amor ao teu nome, pedimos em nome de Jesus. Amém. Igreja, esta semana de oração infantil tem falado sobre os sentidos, né? E como devemos entregar ao Senhor todos os nossos sentidos, os nossos olhos, as nossas mãos, a nossa boca em louvor ao nosso Deus. E Deus tem abençoado não só as crianças, mas nós também adultos. E o hino que nós vamos cantar agora fala também sobre isso. É uma oração nossa. Nós estamos pedindo ao Senhor para abrir os nossos olhos, abrir o nosso ouvido e, por fim, abrir o nosso coração. Vamos nos levantar para cantar esse louvor ao Senhor. Abre, Senhor, os olhos meus. Vamos? Abre, Senhor, os olhos meus ao resplendor da tua luz. Dá-me o poder de me libertar e de servir e amar Jesus. Em contrição espero em ti. Mostra-me, pois, o teu querer. Abre, Senhor, os olhos meus, eu quero ver. Abre, Senhor, o ouvido meu, para escutar a tua voz. Quero entender o teu santo amor. Quero ficar contigo a sós. Que contrição espero em ti. Quero ser teu e a paz fruir. Abre, Senhor, o ouvido meu. Eu quero ouvir. Abre, meu Pai, o coração, quero sentir o teu calor. Abre-me então a boca também, para eu falar do teu amor. Em contrição espero em ti, enche-me o ser com teu amor. Toma-me enfim nos braços teus, ó meu Senhor. Amém. Podeis sentar. Que a paz e a graça de Cristo Jesus estejam presentes de forma abundante no seu coração. Igreja é mais que um templo. Igreja são as pessoas. Ou seja, a igreja, é um espiritual organismo vivo, sustentado e guiado por Cristo.
Não existe nenhuma barreira para que a igreja realize a sua missão quando ela está sob a direção dos céus. Por isso, mesmo nesse período de confinamento, você e eu que somos a igreja, podemos dar continuidade à pregação do Evangelho, explorando especialmente as plataformas digitais. E também podemos dar continuidade à nossa adoração coletiva através dos cultos online. A Igreja Central promove cultos online nos seguintes dias e horários: nos domingos, às 8 horas da manhã, nas quartas-feiras, às 19 horas. E aos sábados, às 9 horas, acontece a escola sabatina e às 10 horas o culto divino. Durante esse período onde estamos tendo apenas cultos na modalidade online, a adoração através dos dízimos e das ofertas devem acontecer por meio de transferências bancárias ou do aplicativo Serve-me. Os dados bancários da igreja vão aparecer ao final deste vídeo. Já para que você entenda o funcionamento do aplicativo Serve-me, deverá assistir os vídeos que estão disponíveis nas mídias sociais da nossa igreja. Despeço-me lendo Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Feliz sábado, é muito bom poder estar aqui depois de algum tempo, né, distante. Então, para mim é um privilégio e estou com o coração assim cheio de alegria, agradecido ao Senhor por estar aqui. E eu gostaria de convidar algumas crianças aqui, se tiver alguma criança que queira vir participar de uma rápida dinâmica. Tem alguém mais que gostaria de vir? Já temos alguns aqui, né? O Nicolas, Ana Clara e o Paulinho. Vem Gustavo, que bom. Então, pode ficar aqui. Ali, ó, no cantinho. Então, eu gostaria de pedir às crianças e à igreja também, caso queira, que nesse momento, num período curto de 30 segundos, nós fechemos os olhos e consigamos ouvir algum som do ambiente, tá certo? Eu vou colocar aqui para contar 30 segundos, bem rapidinho. Vamos lá? Fecha os olhos, todo mundo. Fecha os olhos. Pronto? Então, eu vou começar por mim. Ou então, pronto, deixa eu começar aqui por Nicolas, então. Nicolas, você pode me dizer algum som que você conseguiu ouvir neste momento? De uma coisa caindo. Ana Clara, você pode falar o que você conseguiu ouvir? O barulho de um balão. Fala você. O barulho de um balão. Ela ouviu o barulho de um balão. É isso? Vá. Eu ouvi um barulho de um pé batendo bem forte no chão. Uma coisa caindo, um balão pocando e uma pessoa pisando bem forte. Ele viu muita coisa. Pois é. E a Procélia, ouviu o que, Procélia? Eu também ouvi o zoado de alguma coisa caindo. Parecendo um microfone caindo.
eu consegui ouvir o som do ar-condicionado, consegui ouvir o som de algo caindo e depois o som do piano. Vamos fazer mais uma vez, só para a gente reforçar. Vamos lá. Mais 10 segundinhos, bem rapidinho. 30 segundos, vamos lá. Parou? Ok, mais uma vez, vamos lá então. O que será que vocês ouviram? Nicolas, me conta. Eu não sei. Você não ouviu, não, preste atenção. Ana Clara. Eu ouvi o barulho de um estalo de dedos, o piano e o violão. E mais barulhos que eu não sei do que foi. Paulinho. Eu ouvi gente mandando fazer silêncio, batendo a mão em alguma coisa de madeira, o piano e um violão. Gustavo. A minha mãe batendo a mão na madeira, alguém tocando as cordas do violão e alguém fazendo Gustavo, muito bem, tá vendo? Pois e é. você, Priscila? Eu consegui ouvir também algumas coisas assim. Alguém batendo na madeira, o som do violão e que mais? E um som aqui, levemente, do piano também. Mais ou menos isso. E a senhora, Procélia? Eu ouvi também batendo assim na madeira, ouvi o estalar de dedos, um acorde do violão e... Pois é, gente. Então, assim, essa pequena dinâmica é só para a gente conseguir, de uma forma mais prática, visualizar como que é a percepção de cada um, né, diante das situações, né? Cada um conseguiu ouvir uma coisa de uma forma. Então, dessa mesma forma, nós percebemos, né, as coisas que nos acontecem de maneiras diferentes, em intensidades diferentes, em ordens diferentes. Então, essa diversidade é o que compõe, né, a nossa convivência do dia a dia. Então, é muito importante estarmos atentos, né, a tudo que nos acontece. E com essa dinâmica também, nos mostrou, né, a sensibilidade do nosso Deus, quando nos deu o ouvido, para a gente ser atento a tudo. Nem à toa que Ele nos deu 2, entendeu? Então, me mostrou isso, né, a sensibilidade do nosso Senhor. É verdade. Obrigada, crianças. Podem voltar para os seus lugares. Vai ficar?
som, 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 som. contemplar a tua beleza, sentir o teu toque de amor, mesmo em meio à dor, ouvir com toda a clareza, falar com todo o crânio e viver com sabor. O sabor da certeza de atender teu clamor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Contemplar a tua beleza, sentir o teu toque de amor, mesmo em meio à dor, ouvir com toda a clareza, falar com todo o fervor e viver com sabor. O sabor da certeza de atender teu clamor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Feliz sábado. É uma alegria muito grande estar aqui. Vou tirar o óculos porque o olho já está marejando, a voz está embargando. Mas eu tiro o óculos e não consigo ver. Tenho que ter uma ajuda, um corretivo. Pronto. Essa semana a gente está falando sobre os sentidos. Ainda bem que inventaram óculos, inventaram aparelhos auditivos, porque realmente os sentidos nos ajudam na nossa sobrevivência, também na nossa qualidade de vida, né? Na nossa espiritualidade, nas emoções e em tudo mais. Isso a gente está vendo, estudando desde quarta-feira. Mas eu estou muito feliz de ver meus irmãos. A gente está acompanhando pelo YouTube os cultos, mas o presencial é o presencial. Nós estudamos ontem que o tato, né? A pele, ela sente não só o toque, né? Dor, cócega, mas sente também pressão e temperatura. Então, eu estou sentindo aqui esse ambiente acolhedor. Dá para sentir esse convívio mais de perto com os irmãos. E eu gostaria de convidar aqui o nosso pastor, Josimar, porque é uma mini semana de oração. E nós oramos, nesta última semana, por Julinha, né, a filhinha do pastor, de Raquel, irmãzinha de Mateus, e o Ministério da Criança. A gente estava sempre acompanhando as fotos, os vídeos, como a igreja também, e nós estamos com o nosso coração agradecido.
É um prazer ver o senhor aqui, pastor. E eu acompanhei seu sorriso nas fotos, pelos vídeos, e a gente estava ali nessa sintonia. Mas eu queria que o senhor falasse, desse seu testemunho. Bom dia a todos, um sábado muito feliz. Eu estou com o coração jubiloso e agradecido a Deus por estar vivendo este momento depois de quase 3 semanas, ter a oportunidade de estar presencialmente na casa de Deus para dignificar e bendizer o excelso nome dEle. Irmãos, eu e minha família não temos palavras para externarmos a nossa gratidão a Deus pela mão poderosa dEle que repousou o tempo todo sobre minha filha. E eu entendo que eu e minha família não teríamos estrutura suficiente, estrutura no sentido espiritual, no sentido emocional, para lidarmos com tudo isso sozinhos. E Deus nos deu uma família maravilhosa, e eu me refiro à família num duplo sentido. A minha família de sangue, os meus pais, meus sogros, meus irmãos, meus cunhados, e a vocês, a minha família na fé, e a tantos outros amigos que estiveram nos sustentando por meio da oração. Existem 2 maneiras de nós enxergarmos, 2 maneiras básicas de enxergarmos o milagre de Deus em nossa vida, que é quando Ele quebra a nossa lógica e Ele simplesmente atua de forma direta, de maneira sobrenatural. E existe uma outra maneira, que é a da submissão. Essa eu considero mais difícil de ser digerida. Você aceitar a permissão de Deus, a condução dEle. É um milagre, mas é altamente difícil de ser gerido, de ser vivenciado. E de maneira alguma, minha família e eu queríamos que a nossa fonte de ternura, como gosto de chamá-la, né, minha filha Júlia, passasse por mais uma cirurgia. Ela só tem 2 anos de vida e essa foi a 2ª cirurgia dela. Mas aprove aos céus permitir que ela passasse por isso, e nós estivemos com ela vendo a mão de Deus em cada detalhe. Foi maravilhoso. E todas as vezes que o desespero, a angústia tentavam de alguma forma nos dominar, nós nos lembrávamos então que a nossa família de sangue, a nossa família espiritual, os nossos amigos estavam orando por nós. Foi emocionante e lindo receber as notícias de vocês. Eu me recordo de um dia em que tive que responder, precisei dedicar cerca de 1 hora só para responder cerca de 200 mensagens, a maioria dos irmãos daqui da nossa igreja, que queriam notícias, que estavam saudando, que estavam confirmando a oração em nosso favor. Então, bendito seja o nome de Deus. Júlia já está em casa, está feita uma pipoquinha, muito ativa, disposta para lá e para cá, surpreendendo todas as previsões da medicina, com uma recuperação espetacular. Que Deus seja bendito por esse milagre, por essa maravilha. E uma vez mais, em nome da minha família, também falo minha gratidão a vocês pelo carinho, pelo amor genuíno e pela intercessão. De fato, foi uma dádiva incalculável essa que vocês nos ofertaram, juntamente com os nossos familiares e nossos amigos. A irmã Mical, que está sendo instrumento de Papai do Céu desde quarta-feira de forma especial, assumindo o púlpito nessa semana de oração muito louvável, dirigida pelo Ministério da Criança, com apoio do Ministério dos Aventureiros, dentre tantos outros ministérios da igreja, né, que estão ajudando. Ela concedeu-me a honra de fazer uma oração nesse momento, e eu gostaria então de convidar a igreja, aqueles que estão aqui, a ficarem em pé, por gentileza. Aqueles que estão acompanhando de casa, por favor, fiquem em atitude de reverência para nós, então, concentrados, orarmos ao nosso Deus nesse momento. Paizinho Celestial, Tu és maravilhoso, e mesmo estando nós mergulhados nesse mundo contaminado pelo pecado e tendo que lidar com tantas dores, com tantas intempéries, com tantas lutas, com tantas angústias, com tantos imprevistos, com tantos medos, com tanta ansiedade,
o Senhor nos dá suporte, o Senhor nos sustenta e nós te bendizemos por isso. O Senhor tem formas diferentes de conduzir a nossa vida, inclusive permitindo-nos passarmos por tempestades circunstanciais, por desafios. Nós também te louvamos por isso, porque tudo que o Senhor permite em nossa vida tem um propósito de nos manter no centro da tua vontade e, acima de tudo, manter-nos salvos em ti, em Cristo, o nosso referencial maior, aquele que é o ponto focal da tua santa palavra. E nós agora vamos usufruir, ó Deus, da dádiva do estudo da tua palavra. Cristo será uma vez mais centralizado e queremos que uma vez mais o Senhor use como instrumento humano a tua serva, a professora Mical, a fim de que as nossas necessidades espirituais sejam supridas por meio desse estudo coletivo da Bíblia Sagrada. E que as necessidades diferentes que nós temos como teu povo também sejam acompanhadas sempre e supridas conforme a tua vontade e também no teu tempo. Te oramos, confiados em Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 6. Peço que os irmãos já deixem no ponto que eu vou voltar em algum momento. E também quiserem já deixar marcado 1 Reis 19. Bom, eu vou fazer uma recapitulação do que a gente já viu até aqui, desde quarta-feira, mas prometo que eu não vou pregar os 4 sermões que a gente fez hoje, não. Fiquem calmos. Mas vou fazer uma recapitulação porque, na verdade, essa mini semana de oração, esses sermonetes, seriam um todo. Poderia ser uma palestra única. E a gente teve a ideia de dividir para ficar mais didático. Eu falei ontem aqui que eu gosto muito assim de método, de didática, de organização. Gosto também da criatividade, do improviso, mas baseado em um planejamento. Mas eu acho que a didática serve para a gente entender melhor as coisas e ficar, por um tempo, com aquilo mais retido na memória. Então, a gente dividiu, né, em partes. Então, para a gente entender o sermão de hoje, a gente tem que fazer uma recapitulação, né? Coisas de professor, de professora. Então, Isaías, e já estamos chegando, amanhã será a última parte desse processo de Isaías, né? Então, Isaías, a visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, aqui no verso 1, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Um espetáculo. Relembrando, né, o que eu já citei aqui, que eu li no livro Profetas e Reis de Irmã White, que Isaías já havia sido chamado, mas estava com dúvidas, se sentindo incapaz, sentindo-se com medo da reação do povo, porque o povo vivia em grande corrupção, idolatria, descrença, bem parecido com os nossos dias hoje, não é verdade? Os jovens estão aqui, creio que sabem o que eu estou falando, né? Nos lugares onde eles passam, nas convivências, no trabalho, nas universidades e nas escolas, o quanto tem sido difícil manter princípios, manter a fé, porque vivemos tempos difíceis. Mas não é privilégio só nosso, não. Em todas as épocas, né, onde, desde que o pecado entrou no mundo, existe o remanescente, um povo fiel a Deus, e o povo que não é. Então, Isaías, mas tem momentos da história que isso chega a um limite, ultrapassa essa medida, né? Ultrapassa todos os limites. E Deus age, não é? Porque Deus é um Deus de amor, de misericórdia, mas de justiça também, né? Então, nesse tempo, o povo de Israel estava nessa situação, e a mensagem de Isaías era uma mensagem de condenação. Então, ele sentiu-se acabrunhado, angustiado, inquieto,
E ele foi ao templo. Então, ontem a gente viu que é muito importante a gente correr para Jesus em qualquer circunstância. No começo de qualquer inquietação, é melhor a gente correr logo para Ele. Não deixar para fazer tudo o que está ao alcance para depois ir para Ele. Não, a gente vai para Ele e depois faz o que está ao nosso alcance. Mas a gente tem que buscar logo esse conforto. E foi o que Isaías fez. Então, quando ele chegou no templo, ele teve essa visão. E no primeiro dia a gente tentou reproduzir, claro que, né, que palidamente ficou muito bonito. Né? Mais uma vez, parabenizar aqui a decoração, né, Kiane e a equipe dela. Né? O Ministério da Criança ficou muito interessante, mas eu fico imaginando a visão real. Deve ter sido um espetáculo. E a fumaça encheu o templo, e no segundo verso diz, serafins estavam por cima dele, né? Por cima do trono. Né? E voavam, e tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, Isaías agora ouviu. Então, primeiro ele viu o Senhor assentado no trono, e agora ele ouviu quem? Os anjos clamando, Santo, Santo. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Agora ele sentiu o cheiro, provavelmente, da fumaça. Né? Sentiu também o tremor. Né? Lembra que o tato sente a pressão e a temperatura? Ele sentiu no corpo o tremor. Né? As bases do limiar se moveram. Então, ele sentiu esse tremor também. Então, imagine você estar contemplando uma visão, ainda sentir no seu corpo todos os efeitos dessa visão. Então, foi uma experiência sensorial, né? Altamente sensorial. E no verso 5, então disse eu, olha a reação de Isaías, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías aqui reconheceu a sua fragilidade. Né? E, primeiro ele viu, não é? E aqui eu separei esses 2 versos, que eu usei na quinta-feira, que eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar eu me satisfarei com a tua semelhança, chamando a atenção para a gente ver ao Senhor, como ele foi ao templo, ver ao Senhor e viu mesmo, literalmente. E desvia os meus olhos das coisas inúteis, faça-me viver nos caminhos que traçaste. Então, a gente tem que dar essa prioridade a esse sentido da visão, não só a visão física, né, mas a visão espiritual. Porque Isaías, ele foi adorar o Senhor e ele viu literalmente. Quando a gente acorda e que a gente entra em comunhão com o Senhor, a gente vê o Senhor pela fé. É uma visão espiritual. Mas a gente imagina que o Senhor está ali, né, nos ouvindo, como vai ser o tema de hoje. Mas teve um pastor que pregou aqui, pastor Agadi, que ele disse que todo dia ele faz a terapia com Deus. Que ele tem um sofá, reservou um sofá no escritório dele, e ele senta de um lado e imagina que o Senhor está do outro lado sentado, conversando com ele. Não sei quem lembra desse sermão do pastor. E isso ficou na minha memória, isso já tem alguns anos. E eu já experimentei fazer isso algumas vezes. E é muito interessante, porque é diferente. Né? Então, a gente pode imaginar, ver o Senhor. E aí Isaías sentiu, como eu falei, sentiu no corpo. E aí eu separei no sermão de ontem 3 passos, né, que Isaías vivenciou e que a gente pode vivenciar em nossa vida espiritual. Né? Buscar ajuda em Deus, que foi o que ele fez primeiro, quando ele estava inquieto. Reconhecer a dificuldade, quando ele disse aqui, ai de mim, que sou um homem pecador. Né? Mesmo sendo de linhagem real, sendo religioso,
sendo uma pessoa que frequentava a igreja, que tinha comunhão com Deus, ele reconhecia a sua necessidade do Senhor diariamente. Ele não se achava acima dos outros, ou não se achava mais santo do que os outros, né? E quando ele viu o Senhor, mais ainda, ele sentiu a condição humana, né, de pecado. E ele já estava inquieto, né, se sentindo frágil. Naquele momento, ele foi ao extremo do sentimento de inferioridade. Mas, no verso 6, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como a tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, aquele toque físico produziu um efeito simbólico, porque a brasa em si não tem poder de perdoar pecados, mas ela sugestionou a Isaías. Foi uma cerimônia que o fez sentir-se aceito por Deus. Aquela cena, né, aquela visão, aquela maneira que Deus usou de ajudá-lo, fez com que ele ganhasse um novo ânimo e entendesse que ele estava sendo chamado porque o Senhor o curou, o Senhor o perdoou, e assim também poderia perdoar os pecados do povo. Então, nós também podemos aceitar ajuda. E ontem eu pontuei aqui que, às vezes, Deus manda pessoas nos ajudarem, né? Tanto através de conselho, através de livros, através de oração, e muitas vezes a gente fica esperando que o Senhor mande da forma que a gente quer. Mas quando a gente ora, Deus nos conhece e sabe qual vai ser a brasa mais eficaz para cada um de nós. E um detalhe: brasa viva é indolor? Não é. Brasa viva queima. E isso nos traz a ideia de que a cura divina pode vir acompanhada de sofrimento, de um crisol, né? Nós estudamos um trimestre a lição da Escola Sabatina que falava do crisol, né? Que é um lugar de aquecimento, né? De refinamento do ouro. Então, processos de mudança, de transformação, às vezes, causam dor. Eu lembro que eu tive, há 3 anos, por volta de 3 anos, um problema no joelho. Quando eu consegui ganhar condicionamento para conseguir correr, porque eu nunca tinha conseguido correr, de tanto o pastor Ivo pregar aqui que ele conseguiu correr, mesmo tendo problema de asma, eu me animei. E eu falei, eu vou correr também. E primeiro eu andava, né? Andava com meu marido no dique, e encontrei pastor Aliomar correndo várias vezes. E aí eu ficava, poxa, pastor Aliomar correndo, pastor Aliomar, um senhor ereto, com uma postura tão bonita, correndo, e eu, mais jovem, aqui mal estou andando, e aquilo me motivava para querer correr, mas eu não tinha preparo. Mas aí eu fui aos pouquinhos, só que eu esqueci a voz do ortopedista, que tinha me orientado a desenvolver musculatura junto com a capacidade cardiorrespiratória. Ele tinha me orientado, porque eu tinha uma dor aqui no meio da coluna, né? Quando o Gustavo tinha por volta de 2 anos. Gustavo agora está com 8 aninhos. Então, por volta do menino pequeno, eu tinha uma dor muito, muito grande aqui no meio da coluna. E o médico disse, você precisa de RPG, pilates, e pode continuar fazendo exercício, caminhada e corrida, o que puder. E aí eu lembro que eu fui para a clínica de RPG e fiz uma sessão, né, daquelas manobras todas do exercício físico para melhorar minha coluna. Só que, quando acabou, eu lembro que foi ali no comércio, as avenidas do comércio são bem grandes, né, são 4 faixas, e a sinaleira abriu, e é uma sinaleira que acho que leva uns 2 minutos aberta, se eu não me engano, demora bastante. Eu não consegui atravessar a rua, porque eu estava sentindo mais dor do que antes. Eu estava sentindo muita dor, irmãos, não era pouca, não. Eu atravessei a rua assim, para conseguir ir para o estacionamento, pegar o carro.
E aí eu cheguei revoltada em casa, né? Fui com uma dor aqui no meio, agora ganhei uma mais para baixo, porque a dor desceu para outro lugar. E eu fiquei angustiada. Aí comentei com a minha psicóloga na época, e ela disse, não é porque a dor mudou de lugar que você vai desistir, porque é assim mesmo. Para você conseguir ficar boa, tem que ter paciência, você vai de novo. Eu falei, você está falando sério? Todo o processo de cura, de terapia, de coisas desse tipo, tem que ter tempo. Aí eu fui relutante, mas fui, ouvi a voz pelo menos. Aí cheguei lá, levei mais umas 6 sessões. Não é que foi verdade? Parece que a dor foi saindo, né, de cima para baixo e saiu pelos pés. E aí eu consegui. Só que eu esqueci do que o ortopedista disse. Não é? Fortaleça os seus músculos, porque eles te dão sustentação para você não estragar suas articulações. Porque eu gostava só de andar, só de exercício que transpira bastante, e tal, ao ar livre e tudo. Um dia correndo, quando eu já estava começando a correr, né? Para quando eu fosse para o DIC correr, e encontrar o pastor Aliomar correndo, eu correr junto, quem sabe, né? E ele corre rápido, eu não sei se eu ia alcançá-lo. Mas, quando eu pisei um pouquinho assim, eu senti uma dor muito forte no joelho. Para resumir a história, era um menisco rompido, que até hoje eu cuido dele. Então, a partir daí, eu passei a ser realmente assídua no Pilates, no RPG, já estou andando, não dói mais, porque eu fortaleci a musculatura. Mas eu podia ter ouvido antes, não era? Mas, graças a Deus, Deus teve misericórdia, ainda deu tempo de eu não estar sentindo dor aqui, por exemplo, de eu estar bem. Então, a brasa viva, nesse caso, foi meu joelho. Né? Então, a brasa viva queima às vezes, principalmente quando a gente demora de atender o Senhor. E aí Deus tem o plano A, o plano B, o plano C, porque Deus quer nos salvar. Ele não quer que ninguém se perca. Isso. Não quer que alguém se perca. Então, depois que a brasa tocou Isaías, ele ouviu quem? Antes, ele ouvira os anjos cantando, Santo, Santo é o Senhor. Mas quando ele foi curado do sentimento dele de incapacidade, de inferioridade, de autoestima baixa, e aí cada um se coloque, né? Todos nós temos algumas coisas que demandam cuidado, demandam essa ajuda, esse aceitar, né? Porque às vezes a gente passa pela vida inteira e não aceita ajuda. Né? Tanto a ajuda divina como a ajuda das pessoas, dos profissionais. Após este momento que ele aceitou a ajuda, aceitou o perdão de Deus, foi que ele ouviu a voz do Senhor. E aí ele encontrou o quê? Perdão, cura, mudança e capacitação. Aí ele ouviu a voz do Senhor. No verso 8. Depois disto, olha o processo até aqui. Ele foi ao Senhor, ele teve a visão, foi tocado, sentiu-se curado. E agora, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Agora ele estava se sentindo bem. E ele ouve a voz de Deus e ele responde à voz de Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não tinha mais dúvida. E é a mensagem, né, de esperança que ele recebeu ali, ele estava também preparado para passar para aquele povo. Porque uma parte do livro de Isaías, que nós estamos estudando agora, no nosso programa do Reavivados por Sua Palavra, é sobre essa mensagem de condenação. E uma outra parte é sobre a mensagem de esperança. E ele vivenciou esse processo nele mesmo. Então, ele falaria com propriedade para o povo. E isso me chamou muita atenção. E quem é que ouve a Deus? Quem ouve a Deus? Qualquer pessoa ouve a Deus?
Será? Hoje as pessoas dizem, né, que qualquer caminho leva a Deus, não é? Mas a gente percebe na Bíblia que há um Deus verdadeiro, né, e ele se revela. E a Bíblia nos mostra tudo isso. Agora a gente tem que estudar. E aqui, diz aqui em João 8,47, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem, porque não pertencem a Deus. Então, se a gente não consegue ouvir a voz de Deus, é porque a gente não pertence ainda ao Senhor, porque há oportunidade para que todos ouçam. Agora tem que se colocar no lugar de ouvir, não é? Como eu já falei, os processos anteriores. A gente precisa contemplar o Senhor, precisa sentir o Senhor na nossa vida para poder ouvir a voz dele. Porque senão a gente vai ouvir muito ruído. A gente primeiro ouve as vozes das outras pessoas, dos anjos, dos pais, dos professores, do pastor, mas cada cristão precisa ouvir diretamente a voz do Senhor. E isso só é conquistado com essa comunhão, com esse dispor, né, se dispor todos os dias na presença do Senhor. E esse ouvir não é só o ouvir físico. Aqui na dinâmica a gente percebeu que, como Celinha falou, eu gostei também que ela falou, nós temos 2 ouvidos, né? Eu cresci ouvindo assim, ó. Eu sempre fui muito falante. E eu cresci ouvindo assim. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. É para ouvir mais e falar menos. Minha mãe falou muito isso para mim. E até hoje eu tento lembrar, viu? Às vezes eu não consigo. Mas eu já descobri que o meu chamado vindo do Senhor é para falar. Aí eu só estou procurando ouvir mais do Senhor para eu falar sempre o que for bom e de bom proveito. Não é não sair tagarelando só, né, coisas inúteis, mas falar o que for para a honra e glória do Senhor. Então, o ouvido é um sentido muito importante. Mesmo as pessoas que não ouvem, né, as pessoas surdas, elas se comunicam. O ouvido das pessoas surdas são as mãos, através da linguagem de sinais, as expressões faciais, não é? Então, elas têm outros ouvidos, que não esse ouvido físico. Assim também como as pessoas cegas têm outros olhos, desenvolvem, através dos outros sentidos, essa percepção de mundo, né, e que conseguem avançar bastante, crescer e se desenvolver. Lá na escola que eu trabalho, eu tive alguns estudantes surdos, que foram meus alunos na disciplina música. E foi um desafio para mim. Mas eu aprendi mais do que eles, porque eu aprendi com eles essa outra dimensão, essa outra maneira de perceber os sons, de perceber a música. Alguns até tocavam instrumento. E teve uma estudante que tocava o instrumento com maior regularidade rítmica do que outros que eram ouvintes, porque eles são atentos, eles são muito observadores, não é? Então, isso é muito interessante, essa capacidade que Deus nos dá também, né, dos sentidos se completarem. E, desde o 5º mês, no ventre materno, o bebê já ouve os sons, tanto do organismo da mãe como do ambiente externo. É o primeiro sentido que se forma, é o sentido da audição. E vocês sabiam que, quando os bebês nascem, eles reconhecem as músicas que eles ouviam antes? Pesquisas na área das neurociências apontam isso. Uma colega minha, ela tinha organizado a pesquisa dela do doutorado, só que ela ficou grávida de gêmeos no meio do doutorado e teve que mudar toda a pesquisa dela. Mas ela conseguiu fazer algo na linha que ela vinha pesquisando, só que ela montou um laboratório na casa dela, o quarto dos bebês. Eram gêmeos, e ela instalou, porque tem os protocolos para esse tipo de pesquisa, né, que já existe muita pesquisa avançada sobre isso,
sobre como a gente ouve, como o cérebro processa os sons, muito interessante. E os bebês ficavam, um de cada lado, e as caixinhas de som, uma de cada lado, e ela já estava descobrindo que eles tinham preferências e gostos, porque o bebê vira o rostinho para o lado da música que ele está gostando mais. Imagine, um bebê recém-nascido, né? Assim, com poucos dias. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente ouve. E o ouvido é algo que a gente ouve até sem querer. Tem coisas que a gente não quer ouvir, a gente ouve, não é? Outra coisa, quando a gente vai atravessar a rua, observe, você não está vendo carro algum. E aí você coloca o pé para atravessar. Se você ouvir algum barulho, mesmo sem ver, você não atravessa. Você volta. E aí depois você confere se vem carro ou não. Se vocês nunca perceberam isso, façam esse teste. Então, esse conjunto, visão e audição, é muito forte, né? Nossa cultura, inclusive, é bastante audiovisual. E, nestes últimos tempos, mais ainda. E temos que ter cuidado também com os excessos, né? Lembra que eu venho falando dos excessos desde o primeiro dia, né? Que, às vezes, a gente vê coisas boas, mas vê demais. E o ouvir também. Essa semana passada, Gustavo estava estudando sobre isso, os ruídos. E a gente pegou no celular, já fica a dica para os pais em casa, baixar um aplicativo, o decibelímetro, que é o aparelhinho que mede o volume de som. E o nosso ouvido, um som saudável para o nosso ouvido, esse som de uma conversa normal, é em torno de 65 decibéis. No máximo, até uns 90 decibéis, o nosso ouvido ainda está no limite. Acima disso, já provoca danos às células supersensíveis do nosso tímpano. E as crianças são mais sensíveis ao som do que nós. Observe que um bebê exposto a som muito forte, como ele chora, fica inquieto, não é? E a gente também. Se a gente ficar durante muito tempo exposto ao mesmo tipo de música, tem pessoas que se acostumam e ouvem a mesma música o dia inteiro. Não sei se alguém já teve algum vizinho que gosta da música e repete a música, repete. E quem está do lado, não está gostando daquela música, fica extremamente estressado. Então, assim, tem muitas pesquisas sobre isso, sobre esse sentido e sobre essa percepção, que, na verdade, a orelha, né, capta os sons, o ouvido processa, mas quem decodifica é o cérebro. Tem até um livro muito interessante, que eu gosto muito, de Murray Schafer. Ele é um compositor que fez muitas experiências na sala de aula. E ele tem um livro chamado O Ouvido Pensante. Porque quem pensa é o cérebro sobre o que o ouvido... Vocês perceberam que as crianças, elas ouviram fontes sonoras e reconheceram o que ouviram. Esse processo de reconhecer é cerebral, é cognitivo. Não é? Então, os nossos sentidos eles estão intimamente ligados com as nossas operações mentais e afetivas também. Tanto que tem música que nos toca profundamente, a gente até chora, fica arrepiado, e tem música que a gente rejeita completamente, né? Porque somos muito diversos, somos únicos, né? Embora existam pesquisas que apontem que existe uma média geral, né, de alguns tipos de música. Tipo, essa música tem uma função para acalmar, aquela outra tem uma função de agitar, a outra música tem uma função de adoração, de contemplação. Então, tem também os teóricos sobre este assunto, né, sobre os usos e funções da música. Mas temos também as particularidades, os gostos de cada um, né? E nossa igreja tem uma variedade muito grande de músicas, né? Então, a gente pode, na nossa casa, né, escolher, para cada momento do dia também, determinado tipo de som, não é? De música. E uma outra coisa que eu lembrei agora, essas dinâmicas que a gente apresentou durante essa semana, né, que são dinâmicas e também dicas para que as famílias façam em casa, algumas eu já conhecia e outras eu encontrei numa palestra de um psiquiatra
nessas lives, né, que a gente teve acesso na pandemia, Dr. Marco Abudi. Eu achei a palestra dele muito interessante. Foi daquele congresso, Patrícia, que você enviou para o grupo do Ministério da Criança. E ele falou que uma das maneiras para a gente combater ansiedade, estresse, preocupação, é, através dos nossos sentidos, a gente se permitir respirar e vivenciar experiências sensoriais. Observa, ele deu a dica. Você está muito cansado, está no escritório trabalhando, ou está fazendo algo que está exigindo muito o seu envolvimento mental. Tire o sapato, toque o pé no chão, feche os olhos, vá tocando os objetos da mesa, vá percebendo a textura de cada objeto. Uma outra experiência, ele propõe essa que a gente fez. Ouça o som, os sons do ambiente. Vocês observaram que, naquele momento que as crianças estavam participando e a gente estava observando, a gente só pensou naquele momento? Eu não sei se vocês tiveram essa sensação. A gente ficou na expectativa para perceber se eles estavam, né? Imagine quando a gente também faz. Então, fica a dica para, em família, serem realizadas essas experiências, né? Do ouvir, do sentir, do ver, contemplar imagens e descrever o que está vendo. Isso é muito interessante para fazer também antes do momento de dormir, antes do momento do culto familiar, que às vezes as crianças estão agitadas, a gente também, né, com os afazeres, e a gente vai parar para adorar o Senhor com aquela agitação. Então, uma dinâmica assim quebra aquele ciclo e faz com que a gente ouça melhor a voz do Senhor. Você vê que Deus fez isso com Isaías. Não é? Ele teve aquela experiência toda e depois conseguiu ouvir o Senhor. A outra dica eu já falei, estudar o corpo humano, estudar os olhos. Eu falei muito pouco aqui sobre o que o olho tem de interessante, o que o ouvido tem, o que o tato. Né? Um ótimo dia para fazer isso é no sábado, estudar as maravilhas que o Senhor criou. E bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Então, ouvir na Bíblia não é só ouvir, é obedecer. Tem um duplo sentido. Satanás e seus anjos estão ativos, criando uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem ouvidas as admoestações, advertências e repreensões, ou, se ouvidas, não terem efeito sobre o coração, transformando a vida. Me ocorreu aqui, e quando eu tinha pouco mais de 20 anos, eu tentava ler o livro O Grande Conflito e não passava do começo. Cheguei aí até o meio do livro, que é um livro bem robusto, né? Bem grosso, e fui até o meio do livro e não conseguia terminar essa leitura. Inclusive, no Desbravador, eu lembro que eu não fui investida em líder, porque tinha entrado na faculdade e começou a ter muita atividade, e um dos requisitos era ler O Grande Conflito. E eu não consegui terminar de ler. E aí, depois, novamente, depois de casada, eu retomei a leitura, e sempre que eu pegava, acontecia alguma coisa, um barulho, algo, e eu ia ver e tal, e tirava a atenção. Depois, eu fiquei assim, questionando por que eu não consigo. E aí fiquei com aquilo na mente, assim, pois eu vou fazer um esforço dobrado, e nada vai me impedir. E eu consegui terminar essa leitura. Quando eu terminei a leitura do livro, eu entendi por que eu estava sendo empatada, né, de ler o livro. Algo acontecia para eu não terminar de ler o livro. Porque tinham conselhos ali que eu precisava ouvir. Inclusive sobre o uso do tempo. Que tudo que a gente faz, tudo que a gente vê, que a gente ouve e pratica, que o Senhor vai pedir conta. Então, o Senhor vai pedir conta do uso que a gente está fazendo, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, né, e tudo que a gente faz. E existe um complô. O conflito cósmico é isso. Né? Esse conflito cósmico que a gente está imerso é essa luta de forças. E os sentidos estão como os captadores de todos os estímulos que a gente coloca dentro da nossa mente.
Então, existe uma guerra pelo controle da nossa mente. E o que a gente pode fazer diante disso? Né? Ter ações e atitudes conscientes de barrar as entradas, porque os sentidos são as entradas da mente. E o coração são as saídas, procede às fontes da vida. Então, a gente tem que ter essa consciência de que é muito mais fácil a gente barrar uma entrada do que depois expulsar algo ruim que entrou. E como ouvimos a Deus? Através da natureza, né? Porque os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Através da Bíblia, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, às vezes, a gente quer que Deus desça do céu e nos fale coisas que Ele já falou, que já está aqui registrado. E Deus fez questão de escrever, de pedir que homens santos, inspirados, escrevessem. Agora, a gente precisa do Espírito Santo para ser iluminado a entender. Então, a gente precisa pedir ao Senhor compreensão. Havendo Deus aqui o texto, né, que Deus falou pelos pais, profetas e também pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Nós ouvimos a Deus também conhecendo a vida de Jesus, como Jesus agia. A gente tem uma ideia muito forte de quem é Deus, através da vida de Jesus. E Elias passou por esse momento sensorial também. E o que me chamou a atenção na história de Elias, vamos ver rapidamente, e eu sugiro aos irmãos que façam essa leitura em casa, de todo o capítulo 19, eu vou salientar as partes que me chamaram a atenção, mas eu sugiro que vocês leiam com essa percepção do envolvimento dos sentidos. Cada pessoa tem uma situação, e Deus age com cada um de nós de uma maneira diferente. A maneira de Isaías foi aquela. A de Elias passou por um processo muito forte e ele ficou muito deprimido. Era uma situação mais difícil ainda que a situação de Isaías. As energias dele tinham sido gastas no Monte Horebe, naquele enfrentamento com os profetas de Baal. E ele estava totalmente esgotado. E ele andou, mesmo fazendo exercício físico, andou 40 dias para chegar no Monte Horebe, e mesmo assim, toda essa endorfina liberada pelo exercício físico não combateu totalmente aquela depressão em que ele se encontrava. Né? Porque nós sabemos que o exercício físico, o sol, são muito bons para revigorar nossa mente. Mas Elias tinha passado por uma situação extrema e o processo dele foi ainda mais longo para essa cura, essa libertação. E aqui no versículo, eu vou pular aqui, no versículo 10, no versículo 9, quando ele entra na caverna, ele passou a noite, e aí a palavra do Senhor veio. Então, ele ouviu o Senhor falando. Que fazes aqui, Elias? Aí Elias, no verso 10, responde, conta tudo o que aconteceu com ele, e no final do verso diz, e eu fiquei só. Então, Elias estava se sentindo sozinho, desamparado, angustiado. Aliás, quando a gente está muito triste, não está se sentindo bem, a gente se sente muito só, mesmo estando no meio de um monte de gente. Aí Deus, eu acho interessante aqui que Deus não respondeu o que ele disse, não comentou nada. Elias falou, eu estou sozinho, tudo o que aconteceu comigo, né, se sentindo pena de si. Deus não comentou nada com ele. Olha o que Deus fez com ele. Vem cá fora. Põe-te no monte perante o Senhor. Olha o que o Senhor fez com Elias. Promoveu uma experiência sensorial para distrair as emoções, os sentimentos carregados de Elias. Olhe como a palavra do Senhor é fantástica. Isso foi escrito há muito tempo. Hoje a ciência está comprovando isso. Como eu falei do médico, do psiquiatra que sugeriu, e não é só ele. Né? Várias correntes estão falando sobre isso. Olha o que Deus fez.
o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Ó, Deus promoveu uma experiência audiovisual, e Elias ali assistindo, na porta da caverna. E depois do vento, um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Cada som desse tem um conjunto de peculiaridades, né, diferente um do outro. E depois do fogo, o Senhor não está no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada, que justamente contrastou com os sons anteriores. No verso 13, Elias já ficou melhorzinho. Vamos acompanhar na Bíblia, que eu não coloquei ali no telão. No verso 13, Elias já se sentiu mais animado. Sabe por que eu percebi isso? Por um detalhe. Nada que tem na Bíblia é por acaso. A gente tem que ler a Bíblia como um tesouro, cavando. E isso é muito, muito gostoso. No verso 13, ouvindo Elias, ouvindo quem? A voz do Senhor aonde? Naquele ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Naquela cultura, quando envolve o rosto no manto, é porque vai sair, né, pastor? Porque eles se protegem, né, que é uma região árida, né, para proteger do sol. Então, Elias estava escondido na caverna. Depois desse momento sensorial, ele envolveu no manto e ficou na porta da caverna. Aí Deus pergunta, verso 13, que fazes aqui, Elias? Olha a pergunta terapêutica de Deus. O que você está fazendo aqui? Que fazes aqui, Elias? Será que Elias respondeu, estou pronto, pode me dar a próxima missão? Ele respondeu isso, Elias? Não. Olha o verso 14. Falou tudo o que ele já tinha falado antes. Observe, quando a gente não está bem, a gente fica repetindo as mesmas coisas. A gente conta para um amigo aquela coisa, aí vê outro amigo, a gente conta tudo de novo para aquele amigo e vai contando. Né? Parece que a gente quer tirar da gente aquela tristeza, aquela angústia. Elias vai e faz isso aqui, ó, de novo. Tenho sido extremamente zeloso, eu tenho feito tanta coisa, mas estão me perseguindo, e no final eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Elias já estava curado? Ainda não. Mas o que foi que Deus, na sua infinita sabedoria, fez com Elias? Tocou no assunto? Elias, você realmente está sozinho? Ou então, pare de pensar assim, Elias. Que coisa horrorosa, eu estou aqui com você, você já ouviu a minha voz e ainda está agindo assim. Deus não faz isso. Deus, ele personaliza a nossa cura. Olha o que Elias precisava, olha o que o Senhor disse a Elias. Vai, volta ao teu caminho para o deserto, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. E aqui Deus dá 3 missões para Elias. Ele iria ungir 2 reis e o profeta que o sucederia. Então Deus deu o que a Elias agora? Trabalho, propósito, atividade. Mas ele já estava curado? Não, mas ele ia ficar curado. Porque o trabalho também é útil para nos curar. Um propósito é algo que todos nós precisamos para estarmos bem, para continuar. E Isaías, em todos os momentos de tristeza que ele passou depois, que ele sofreu também. Né? Imagine um profeta que tinha uma mensagem de condenação. Nos momentos dele de desânimo, rapidamente ele recobrava as forças, porque ele lembrava da visão. Aquela visão serviu para motivá-lo a vida inteira. Então, Elias aqui, Deus personalizou. Foi um processo um pouco diferente do processo de Isaías. E eu trouxe essa história para nos mostrar que nós precisamos buscar o Senhor de forma pessoal. E as histórias dos nossos irmãos servem para nos motivar a ter a nossa própria história com o Senhor. E Elias ouviu a voz do Senhor. E
nós também podemos ouvir a voz do Senhor. E observe que Elias ouviu e seguiu, obedeceu. Ele se colocou nas mãos do Senhor, mesmo não estando completamente bem, mas ele confiou que o Senhor o deixaria bem. E enquanto ele trabalhava para o Senhor foi cuidando dele também. Então, que a gente possa vivenciar na nossa vida todo esse processo maravilhoso de cura, né, de contemplação do Senhor. E a música, ela fala disso, né? A música tema da semana de oração. Contemplar a tua beleza. Pode colocar aqui a letra para a gente acompanhar, meditar e terminar esse momento aqui de comunhão. Enquanto o irmão coloca, eu vou recitando. Contemplar a tua beleza. Sentir o teu toque de amor, mesmo em meio à dor. Agora é o quê? Ouvir. Olha a sequência. Contemplar, sentir o toque, ouvir com toda clareza. Quando somos curados pelo Senhor, a gente ouve com mais clareza. Ouvir com toda clareza. Aí, amanhã, vai ser o quê? Falar com todo sabor. E falar com todo fervor. E viver com sabor. Né? O sabor, o paladar, o olfato estão envolvidos no sabor de viver para o Senhor. O sabor da certeza de atender teu clamor. Eis-me aqui, Senhor. Amém? Que possamos, vamos falar juntos? Eis-me aqui, Senhor. 1, 2, 3. Eis-me aqui, Senhor. Pode ser melhor. Vamos respeitar a vírgula, certo? 1, 2, 3. Eis-me aqui, Senhor. E com as mãos, vamos usar as mãos como Isaías. Eu imagino que Isaías levantou as mãos e disse: eis-me aqui, Senhor. Amém. Troca. Aqui, ok. Obrigado aí, Marinho. Agradecemos a Mical por essa bela mensagem aqui trazida para nós. E esse, queridos, é um momento esperado por nossas crianças, né? Esse é um momento de sorteio. Nossas crianças estão bem ansiosas e agora eu gostaria de chamar as crianças aqui que vão participar do sorteio. Jimmy, Paulinho, Logan, Ana Clara e Gustavo. Vocês que estão aqui e os que estão, nossos irmãos que estão presentes, os que estão no chat, só falar para vocês que nós estamos fazendo sorteio, né, durante essa mini semana de oração. E as crianças, elas vêm compartilhando a hashtag Eis-me aqui, Senhor. Hoje, Eis-me aqui, Senhor, é o tema ouvindo. E agora as crianças vão fazer o sorteio. Clarinha. São 5 nomes. Caiu. O primeiro sorteado de hoje é Lara Gomes. A segunda é Valentina Tamandaré. Lara Gomes, Valentina Tamandaré. Paulo Lima é o terceiro. Letícia Magno é a quarta. E
O nosso próximo e último de hoje é Lorenzo Tamandaré. Então, vocês que foram sorteados, procurem a nossa diretora do Ministério da Criança e para receber aqui na igreja, para receber o presente de vocês, tá bom? O brinde de vocês. Vou agradecer as crianças, muito obrigado. Podem se dirigir, ficar com seus papais, suas mamães. E nós estamos encerrando. Nós pedimos que vocês permaneçam no local de vocês, que a saída será organizada pelos diáconos. Antes disso, nós teremos uma música. E gostaria também de falar que amanhã a programação continua, da mini semana de oração, com a nossa professora Mical. Amanhã é o encerramento e essa semana tem sido uma bênção para as nossas crianças. Hoje à tarde, queridos, gostaria de lembrar que nós temos às 15h30, continua a programação com o pastor Toniel de Carvalho, e às 16h30 nós temos a programação do JA, o Fala Jovem, uma programação inteiramente online para você. Agradecemos todos vocês. Agora nós teremos um louvor especial. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe os que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho,
prosseguir. Quando tudo lhe faltar, este cenário vai mudar. A sua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus tem uma rede para cada um aqui. Cada um possa tomar posse da sua rede, porque é o Senhor que vai à frente e capacita todos nós. Senhor Deus e Pai, nós estamos com o nosso coração emocionado, estamos com o nosso coração feliz por estar aqui na Tua casa, por estar aqui lendo a Tua palavra, por estar ouvindo a Tua voz. E nós te pedimos, Pai, pela Tua misericórdia, que nós possamos ouvir e atender e obedecer o Teu chamado. Que o Senhor capacite cada irmão aqui a cumprir fielmente o propósito de vida que o Senhor preparou para cada um. Que cada um possa buscar esse propósito em Ti, Senhor, e não neste mundo, porque este mundo é passageiro. E tudo aqui, Senhor, tem um fim. Mas o que o Senhor tem preparado para nós, olho algum viu, nem imaginou o que o Senhor tem preparado para nós. Então, que nós possamos viver neste propósito, no propósito do Teu amor, no propósito da vida eterna. E é isso que eu te peço, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. O Senhor por nós, por isso estamos alegres. Desde o ano de 1853, quando Tiago White, pioneiro adventista, esposo de Ellen White, organizou a primeira escola sabatina em Rochester, Nova York, o Espírito Santo vem atuando através dos estudos bíblicos, das ofertas e do evangelismo mundial. A escola sabatina está completando 167 anos de trabalho abençoado e frutífero.
esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou pode escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. A escola sabatina é importante para o crescimento da igreja. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.
Desde o ano de 1853, quando Tiago White, pioneiro adventista, esposo de Ellen White, organizou a primeira escola sabatina em Rochester, Nova York, o Espírito Santo vem atuando através dos estudos bíblicos, das ofertas e do evangelismo mundial. A escola sabatina está completando 167 anos de trabalho abençoado e frutífero, e você faz parte dessa história. Em 1885, as classes das escolas sabatinas fizeram sua primeira oferta para as missões. Em 1879, foi organizada a primeira filial das escolas sabatinas. E como fruto desse trabalho, muitas igrejas foram plantadas. Grandes bênçãos ainda estavam por vir. De lá para cá, as escolas sabatinas se multiplicaram por todo o mundo, contando com a participação de mais de 21 milhões de alunos, todos estudando a mesma lição a cada trimestre. Um grande exército de Deus estudando a palavra, vivendo a palavra e ensinando a palavra. Um sistema de ensino de dimensões mundiais. Considerada como uma das maiores escolas bíblicas do mundo, a lição da escola sabatina é traduzida para mais de 80 línguas. Uma história baseada em 4 razões fundamentais: para o estudo da Bíblia e testemunho, para o cumprimento da missão, para fortalecer os vínculos de uns com os outros e para ajudar as missões mundiais através das ofertas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O propósito principal da escola sabatina é a colheita de almas. Milhares de pessoas conheceram o Evangelho e aceitaram Jesus através da escola sabatina. Muitos queridos já descansaram, aguardando a breve volta de Jesus. Outros continuam testemunhando e levando a mensagem do Evangelho eterno. Mas há um grupo especial que um dia frequentou e participou da escola sabatina e atualmente, por algum motivo, se encontra longe da comunhão da igreja. A principal celebração nesse ano será trazendo pessoas de volta para Jesus. Cada unidade de ação sendo uma unidade resgatadora. É tempo de celebração, porque este filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Faça parte dessa obra de salvação de almas para o reino de Deus. Escola Sabatina, 167 anos fazendo discípulos.